Olá, você que nos acompanha aqui no RDTV. Hoje nós estamos com a farmacêutica Keila Siqueira. Ela é farmacêutica bioquímica, mestranda pela Unifesp, no programa de pós-graduação do curso de medicina. Seja muito bem-vinda ao RDTV. E eu já queria começar com uma pergunta. Existem muitas pesquisas, né, sobre exames laboratoriais, exames, enfim, diagnóstico. Quanto tempo leva entre uma pesquisa que está lá na universidade ou nas empresas, até ela chegar para a população, até esses exames estarem disponíveis? Olá, Andressa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço, né, para tratarmos de um assunto tão relevante, que é a licorologia laboratorial. Os exames laboratoriais realizados com a amostra que é o líquor, nós temos uma gama enorme de possibilidades de exames. Temos aqueles exames de urgência e emergência, né, por exemplo, nos quadros de meningite, em que precisamos liberar o resultado o mais rápido possível. Então, uma entrega ágil. Então, a gente consegue entregar o resultado laboratorial em questão de 2 horas. Porque a gente sabe que um paciente com um quadro de meningite é um paciente crítico, né? Que ele depende ali daquele resultado, pois, né, se não tratado imediatamente, o mesmo pode entrar em quadro de óbito. Então, nós temos esses exames que a gente consegue liberar com uma emergência e com resultado assertivo e resolutivo para o paciente. E também tem aqueles exames, né, que a gente enquadra no âmbito ambulatorial. Então, no laboratório, nós temos uma sala de coleta do líquor, né, uma sala aberta para o médico que quiser fazer um agendamento dessa coleta. Então, em um único local, é possível fazer a coleta do líquor e aí a gente já encaminha essa amostra para análise. Então, esses exames ambulatoriais que são voltados a doenças autoimunes, demências, né, entre outras patologias, já tem ali um período de liberação relativo para cada exame solicitado. Você estava falando da licorologia, né? Isso. É um palavrão, né? Para a gente explicar um pouquinho para as pessoas em que consiste a licorologia. Você falou, vem da palavra líquor. O que é o líquor? Isso. O líquor é um fluido, né, corpóreo. É um fluido que ele percorre por toda a medula, né, e circula no cérebro. Então, é um líquido que serve de proteção, né? Ele serve ali para levar, né, substâncias importantes, nutritivas. E a licorologia consiste, então, na punção desse líquor, né? Então, é realizado com o paciente deitado, é uma coleta tranquila, apesar, né, de alguns pacientes terem receio. Mas o legal é que o laboratório traz isso. É uma coleta tranquila, a nossa agulha que utilizamos é uma agulha atraumática, né? Ou seja, alguns pacientes, quando faz a coleta do líquor com uma agulha normal, eles podem ter, após a coleta, sintomas como dor de cabeça, né, alguns desconfortos. E a agulha que nós trabalhamos é uma agulha especializada nessa punção que evita esse desconforto ao paciente. Claro que ele precisa, né, de um momento de repouso, né? Então, após a coleta, é instruído realizar um repouso de pelo menos ali 30 minutos, mas posteriormente a isso ele pode desenvolver nessa rotina diária normalmente, apenas evitando a atividade física, né? Então, num período de 24 horas. Então, uma coleta super segura, tranquila, né? Às vezes precisamos também conciliar com algumas coletas de sangue, né? Alguns exames a gente precisa fazer esse comparativo do líquor e o sangue, mas é uma análise bem tranquila. Quem tem medo de agulha, então, pode ficar despreocupado. Com certeza, despreocupado, né? Não é um processo doloroso, é bem semelhante a uma coleta de sangue. Como a senhora estava explicando, o líquor é um fluido que perpassa o corpo todo, então é possível detectar diversos tipos de doenças, né? Sim. Com esse exame. A senhora poderia citar algumas? Já citou a meningite? Isso. Ressaltando ainda quanto à meningite, né?
A gente muito fala sobre meningite bacteriana, meningite viral, né? Mas a gente não pode se esquecer que temos também as meningites fúngicas e as parasitárias, né? Então, é importante essa análise profissional, a expertise do analista em ter esse olhar atento, né? E ter ali os procedimentos corretos para que a gente consiga fazer essa detecção. Fora o quadro de meningites, nós também conseguimos detectar infiltração de tumores, né, de situações de paciente que tem um câncer, né, por exemplo, câncer de mama, de próstata, de pulmão e até o melanoma, são cânceres que infiltram facilmente no sistema nervoso central, né? Então, às vezes o paciente nem tem um conhecimento da célula cancerígena no seu organismo e ele começa ali com quadros de dor de cabeça, tontura, às vezes confusão mental e não se atenta, porque são quadros comuns, né, do dia a dia. Então, o paciente, estou com dor de cabeça, vou lá tomar um analgésico e não vai ser nada. Às vezes concilia isso, né, com uma rotina estressante ali do dia a dia. Mas todos esses sintomas básicos já são um alerta para a gente, né? Já é um critério de coleta do líquor. Por quê? Às vezes aquele câncer que está logo no início da sua manifestação, a gente já consegue detectar a célula cancerígena circulando ali no líquor, né? Então, por vezes, né, casos reais, pacientes que chegam ao consultório somente com dor de cabeça, o médico pede a punção do líquor e ali a gente detecta a célula cancerígena e aí o médico começa a investigar aonde está aquela célula, né? E aí o paciente tem uma ótima chance de recuperação porque já está no início, né, ali do quadro do câncer e facilmente ele é tratado, né? Então, fora esses quadros de infiltrações, nós temos também os tumores primários, né, do sistema nervoso. Nós temos pacientes também com quadro de leucemias, linfomas que podem infiltrar também no sistema nervoso central, né? É uma gama enorme, né, de possibilidade de diagnóstico. Doenças autoimunes, né, quadros de demência, né? Então, a gente sabe que dentre as demências a mais comum é o Alzheimer, né? Então, algo muito relevante que a gente traz ali no laboratório são os biomarcadores de Alzheimer, né? Então, o paciente, hoje ele encontra a doença do Alzheimer já numa fase ali clássica dos sintomas. Então, o diagnóstico se dá pelos sintomas clássicos, né, e exames de ressonância quando já apresenta uma alteração significativa do quadro, né? A inovação que a gente está trazendo são os biomarcadores, que a gente consegue detectar a presença dessas proteínas 10 anos antes dos sintomas clássicos. Então, a gente traz uma melhor qualidade de vida para o paciente, porque ele consegue já fazer medidas paliativas, né, preparar a família, porque o paciente com quadro de Alzheimer não é somente ele que adoece, né, mas a família por um todo ela precisa ser preparada para ajudar a cuidar desse paciente, né, auxiliar nas melhores condutas, evitar quedas, né. Então, é um exame que vem ali agregar muito à vida do paciente e dos familiares. A senhora falando das vantagens, mas por um outro lado, né, fazendo um contraponto, não para um paciente com Alzheimer, uma pessoa que sabe com 10 anos antes que ela deve desenvolver a doença, não causam também alguns transtornos emocionais, o impacto emocional de saber que você é portador de uma doença grave, né, como o Alzheimer? A gente vê aí no cinema essas coisas acontecerem. Assim, além do impacto emocional, como cuidar disso, né? Sim. Quais as outras formas de impacto para o paciente? Isso, nós temos essa contrapartida, né? Alguns pacientes podem ter a rejeição de não querer ter o conhecimento, né, da doença ali no seu início de instalação, porém a gente precisa frisar muito que o Alzheimer, e assim como qualquer outra doença, é muito importante o diagnóstico precoce, né? Então, assim, nós estamos susceptíveis a diversos quadros patológicos.
E detectando essas proteínas que já são indício de um dano neurológico, a gente consegue, em muitas situações, reverter ali aquele quadro ou pelo menos retardar a progressão da doença. Então, a gente diz, é melhor cuidar ali, né, da nossa saúde do que cuidar da doença. Então, quando é detectado no início, né, o paciente ele passa a ter uma qualidade de vida muito melhor, né, e eu posso dizer isso, né, porque meu pai, ele é portador de Alzheimer há 8 anos, né, tanto que é o motivo dos meus estudos, né, de abrir um laboratório voltado à análise neurológica, e eu passei por isso. Então, se nós tivéssemos detectado a doença logo no início, nós teríamos nos preparado melhor, né, nós teríamos dado um suporte paliativo para que hoje, às vezes, ele poderia estar numa situação, né, bem melhor, mais confortável, né, com uma qualidade de vida melhor do que ele está, né? Então, assim, eu vejo que é muito importante, é difícil a gente enfrentar que tem uma determinada doença, mas é muito mais leve, muito melhor a gente tratar no início. Qual seria a formação de um profissional como a senhora? Qual foi a sua formação para poder hoje trabalhar com esse tipo de exame, então essa técnica tão detalhada, né, tão aprimorada? Sim, Andressa. Eu tenho 10 anos de experiência laboratorial, né? Sempre estive ali no meio. Como você relatou, minha graduação em farmácia bioquímica. Então, eu tenho algumas especializações na área de microbiologia, citologia, hematologia, né? E atualmente estou realizando o mestrado, como você mencionou, né? No departamento ali de medicina, né? Na área de oncologia e hemato. Então, assim, realizei várias especializações, como eu disse, há 8 anos meu pai foi diagnosticado com a doença e desde então eu venho estudando muitas doenças que envolvem o sistema nervoso central e vim me capacitando para isso. E a licurologia, né, que estará disponível a partir de alguns dias aqui em Mato Grosso, ela é uma técnica que já é disponível nos planos de saúde? Então, a licorologia laboratorial, no Brasil, ela é um bebezinho ainda, né? Vamos dizer assim, o berço da neurologia no mundo é na Europa, né? Então, aqui a licorologia de forma profissional e especializada está iniciando. Tanto que o perfil deste laboratório a gente encontra em São Paulo, Rio de Janeiro, na Bahia, em Recife também há um laboratório desse perfil e é com prazer enorme, né, que eu trago esse perfil de laboratório aqui a Cuiabá, que na verdade é o primeiro laboratório do Centro-Oeste especializado em análise do líquor, né? Então a gente vê que é uma realidade muito comum em alguns outros estados do Brasil, porém aqui, né, na nossa região será o primeiro. Né? Então, até o intuito de trazer para cá, né, foi pelo esse lado pessoal, em que eu procurei muito essa opção de diagnóstico aqui na nossa região, no nosso estado, e eu não encontrei. Né? Então, hoje o paciente, ele precisa, pelo menos, ir para São Paulo, outro estado, para poder realizar a coleta e a análise do líquor. Né? Então, trazendo o laboratório para Cuiabá, nós, além de trazer esse diagnóstico assertivo, nós trazemos também comodidade ao paciente, aos familiares, né, que por vezes é muito difícil, né, fazer esse transporte do paciente. Então, eu acredito que vem agregar muito, né, ao nosso estado e à nossa capital. Agradeço pela entrevista. Se a senhora quiser se despedir ou comentar alguma coisa que eu não tenha perguntado, pode ficar à vontade. Obrigada. Bom, gostaria de agradecer o espaço, né? Muito obrigada, Andressa, pelo convite. E espero que tenha elucidado as dúvidas da população, né, perante a licorologia laboratorial. E se ainda tenha ficado alguma dúvida, podem acessar o Instagram do laboratório, @neuroliquor, e o site também, www.neurolicolab.com.br, e também deixar o nosso contato, né, o nosso WhatsApp, que estamos abertos ali a esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha aqui no RDTV. Continue curtindo, compartilhando nas redes sociais e até a próxima.